Chega para pessoas que são relevantes para você e converse com essa pessoa e diga o seguinte: olha, eu quero que você fale coisas que você não gosta em mim. Fale de coisas que você não aprova, comportamentos que eu tenho que você não aprova, coisas que eu falo, coisas que eu faço que você não gosta, coisas que você acha que eu não deveria estar fazendo como cristão e assim por diante. Pode falar sem medo. Eu não vou reagir, eu não vou retribuir se eu achar que foi algo grosseiro da sua parte, eu não vou fazer caras e caretas, eu não vou fazer um contra-ataque, não vai haver retaliações, nada. Cresça espiritualmente reconhecendo seus próprios erros. Graça e paz, queridos. Uma ministração muito especial para o nosso crescimento espiritual no dia de hoje. Nós vamos aprender o quanto é importante reconhecermos os nossos próprios erros. Reconhecer os seus próprios erros e consertá-los vai gerar em você santificação, vai gerar em você espiritualidade. Um ensino muito forte para trabalhar muito o nosso interior, para gerar em nós muita e muita mudança. Nós vamos falar hoje por que os cristãos têm dificuldade, por que o ser humano tem dificuldade de reconhecer seus próprios erros. Nós vamos falar hoje sobre o que acontece quando você reconhece os seus erros e conserta. Você vai aprender como Deus faz para nós, para sinalizar erros que nós estamos cometendo, falhas que estamos cometendo, pecados que estamos cometendo. Você vai aprender detalhes sobre isso, como o Senhor faz para sinalizar para nós que algo não está bem e que precisa ser consertado. Então fique bem ligadinho que nós vamos aprender bastante na ministração de hoje, e a intenção é que você seja edificado, a intenção é que você cresça espiritualmente e você seja uma grande bênção em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de entrarmos profundo com a palavra de hoje, quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, para que você possa estar sempre recebendo vídeos que vão fortalecer o seu espírito, que vão te dar direcionamento, que vai edificar você, em nome de Jesus Cristo. É muito importante que você, ao se inscrever, que você também marque a opção do sininho, que é para você receber vídeos do YouTube. Sempre que eu enviar um vídeo para o YouTube, subir um vídeo para o meu canal, você vai estar recebendo aí também no nome de Jesus. E não esqueça de marcar um joinha, de dar aquele sinalzinho de ok, de gostei, porque se você não faz essas três coisas, se inscrever, marcar o sininho para receber notificação e também marcar com joinha, o YouTube não manda as notificações de novos vídeos que eu subi para o canal, ele não manda para você, e também não recomenda os vídeos para outras pessoas se elas buscarem no Google ou no YouTube. Agora vamos voltar para a ministração? A questão é, por que o ser humano tem tanta dificuldade de reconhecer seus erros? E toda vez que eu falar erros nessa ministração, eu me refiro a erro, a falhas, eu me refiro a pecados, eu me refiro a tudo isso, tá bom? Erros que podem te atrapalhar, que podem te bloquear, erros que em muitos casos não eram mais para você estar cometendo, já era para você estar em um outro nível espiritual, mas você continua cometendo eles. Então vamos falar sobre isso. Agora, por que o ser humano tem tanta dificuldade de reconhecer seus próprios erros? Você já percebeu uma coisa? O ser humano, eu falo ser humano, mas o cristão está envolvido dentro disso, que o cristão é um ser humano, era para ser espiritual, mas a maioria ainda está dentro de um campo completamente natural e mental. Agora observa só uma coisa. Por que o ser humano tem tanta dificuldade de reconhecer seus próprios erros? Já percebeu? O ser humano ele tem facilidade de ficar reconhecendo o erro de todas as pessoas, mas tem muita dificuldade de reconhecer seus próprios erros. Tem pessoas, inclusive, que a dificuldade de reconhecer quando erra é muito e muito grande. Por mais que ela seja alertada, por mais que ela seja repreendida, tem pessoas que insistem em não mudar, insistem em não permitir uma transformação na vida. Pior ainda quando isso é vinda de pessoas que professam cristianismo, pessoas que se dizem evangélico, que se diz cristão. Desde a queda do homem, nós temos o hábito, o ser humano tem um hábito de transferência de culpa.
Desde a queda do homem. Quando você para observar, Deus confronta Adão, e Adão diz que a culpa foi da mulher que me deste. Deus confronta a Eva, e a Eva diz que a serpente me enganou e eu comi. Há uma falha na raça humana, um hábito maligno que é a transferência de culpa. Com esse mesmo entendimento errado de transferência de culpa, o ser humano tem uma facilidade enorme de perceber erros, falhas, pecados nos outros, e às vezes ele nem percebe que ele mesmo comete tal coisa, ou até mesmo pior. Sabedor de toda essa natureza pecaminosa e toda essa natureza humana, é que Jesus disse em Mateus capítulo 7, hipócrita, tira primeiro a trave que está no seu olho e depois você ajuda seu irmão a tirar o cisco que está no olho dele. Jesus, ali nesse relato, Jesus estava querendo dizer o seguinte: é muito comum cristãos cometerem falhas, erros, pecados piores do que o que eles estão julgando em outras pessoas, e eles não conseguem ver isso na vida deles, por causa do senso de juízo que o ser humano tem. E desde a queda do homem tem sido assim até o dia de hoje. Por causa do senso de justiça, o ser humano, os cristãos, têm muita facilidade de ver o pecado dos outros e às vezes não percebe que ele comete os mesmos, ou ele comete ainda pior. Levanta juízo sobre os outros e às vezes ele comete até muito pior. Isso acontece por causa da natureza caída do pecado. Ora, no entanto, nós temos que entender o seguinte: se nós nascemos de novo, se nós aceitamos a Jesus Cristo, nós temos que perder esse senso de justiça, nós temos que, esse senso de juízo errado que os homens têm, nós temos que perder esse hábito de transferência de culpa, que tudo isso está ligado à natureza pecaminosa, à natureza caída. Nós temos que ver tudo com os olhos, ou procurar ver o máximo possível com os olhos de Cristo Jesus para dentro de cada situação. Ou seja, uma das grandes formas de fazermos isso é analisando a nós mesmos, observando, conferindo e trabalhando os pecados e os erros em nós mesmos. Então, a primeira questão aqui é a natureza caída, o pecado do homem, da natureza pecaminosa do homem, é um dos motivos que faz com que ele não reconheça os seus próprios pecados. No entanto, volto a dizer, nós aceitamos a Jesus, nascemos de novo, não podemos mais viver levantando juízo sobre as pessoas, não podemos mais ficar apontando aos defeitos das pessoas, mas temos que olhar para nós mesmos. O segundo motivo que leva as pessoas a não reconhecerem seus próprios erros é tão somente o orgulho, que é uma grande natureza de Satanás. Queridos, antes do pecado humano existiu o pecado do orgulho. Satanás se orgulhou lá no céu, quis ser igual ao Altíssimo e foi jogado de lá por causa do seu orgulho. Antes de haver qualquer pecado de adultério, antes de haver assassinatos, antes de haver qualquer pecado dentro de uma ordem natural humana, o pecado de orgulho existiu antes mesmo do pecado do ser humano. Ou seja, orgulho é a natureza de Satanás. Entendeu? Vou repetir. Orgulho é a natureza de Satanás, porque o orgulho já existia antes mesmo dos pecados mais naturais que a gente conhece, que o ser humano pratica. Isso quer dizer o seguinte: o orgulho é algo que tem que ser combatido rápido. O orgulho é algo que nós temos que confrontar e repreender na nossa vida, porque o orgulho vai nos deixando igual a Satanás, e o orgulho vai impedindo de que a gente reconheça os nossos próprios erros, de que a gente reconheça as nossas falhas e venha assim ter a devida mudança. Então, esses são os motivos pelos quais as pessoas costumam não reconhecer os seus próprios erros. Fica aqui a recomendação para você: vença o orgulho com humildade. Tenha uma natureza humilde, que é a natureza de Cristo. A natureza de Cristo é humilde. Você nasceu de novo, você aceitou Jesus. Então não viva corrompido pelo orgulho, do tipo que não reconhece as suas falhas, que não reconhece quando peca. Tenha um coração tratável, tenha um coração que reconheça, tenha um coração que aceita mudanças e está sempre pronto para mudar. Eu volto a repetir: tenha um coração tratável, tenha um coração que está sempre disposto a mudanças.
O que acontece com você quando você reconhece os seus próprios erros? O que acontece de bom com você quando você reconhece seus próprios pecados? A lista é muito grande, mas aqui eu quero falar sobre aquelas que o Espírito Santo quer nos ministrar hoje. Quando você reconhece os seus próprios erros, você produz na sua vida santificação. Você vai se tornando cada vez mais santificado, você vai se tornando cada vez mais puro para a obra para realizar ainda melhor uma grande obra para o Senhor. Lembrando que quando nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo, o nosso espírito é regenerado por completo, mas a nossa alma vai sendo transformada, renovada e renovada. Então essa santificação vai sendo dada paulatinamente cada vez mais em nossas atitudes, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. É assim que vai acontecendo a nossa santificação. Então, reconhecer seus próprios pecados, seus próprios erros, consertá-los, isso vai te tornando uma pessoa cada vez mais santificado. Segundo lugar, a tua comunhão com Deus aumenta. A tua comunhão com o Criador aumenta. Por quê? Porque você vai se tornando cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Você vai se tornando cada vez mais igual ao nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que quando aceitamos a Jesus, nós nos batizamos, nós recebemos a pessoa de Cristo Jesus no nosso interior, não é verdade? Mas é paulatinamente que essa presença de Jesus vai sendo vista na vida, vai sendo vista por todos em nossa vida. É paulatino, é gradativo, e à medida que você vai reconhecendo seus próprios erros, vai consertando suas falhas, você vai cada vez mais aumentando a sua comunhão com o Senhor. E junto com essa comunhão, vai aumentando a autoridade na sua vida, vai aumentando o poder de Deus na sua vida, porque você vai compreendendo, você vai estar sendo cada vez mais alinhado e cada vez mais em comunhão com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira coisa, você vai aumentando o seu testemunho cristão. O seu testemunho cristão aumenta. As pessoas vão vendo cada vez mais como você é igual a Cristo. As pessoas vão tendo prazer de estar perto de você. As pessoas vão tendo vontade, as pessoas vão tendo cada vez mais sede por Deus por causa de estar convivendo com você, uma pessoa que está cada vez melhor, uma pessoa que está cada vez mais alinhada, uma pessoa que está cada vez mais santificada, uma pessoa que reconhece quando erra, reconhece os pecados e vai deletando, tirando eles da sua vida. Entenda uma coisa: o Senhor ama um cristão de coração tratável. O Senhor ama um cristão de coração tratável. O que é um cristão de coração tratável? Aquele que reconhece quando erra, aquele que conserta os erros que comete. O Senhor ama pessoas assim. Por isso que a sua intimidade com Deus aumenta tanto quando você reconhece seus próprios pecados. Agora que você já entendeu por que as pessoas têm dificuldade de reconhecer seus próprios erros, agora que você já entendeu o que acontece com quem reconhece seus próprios erros, eu quero falar para você sobre como reconhecer seus próprios erros, como mudar a posição que você está vivendo, como mudar, como consertar suas próprias falhas, como reconhecer realmente os seus pecados. Quando eu falo de reconhecer seus próprios erros, primeiramente, para você poder reconhecer, você tem que tomar conhecimento dele. Não é verdade? Você conhece algo, olha, e ali você então reconhece. Ah, isso aqui é meu. Não é assim que acontece? Você pega algo, olha, toma conhecimento daquele algo, olha para lá, olha para cá, e aí você então reconhece. Não, isso aqui de fato é meu. É assim que nós fazemos. Então, quando eu falo reconhecer seus próprios erros, primeiramente, automaticamente você vai ter que tomar conhecimento deles. Alguns estão claros e às vezes você está fazendo vista grossa para eles, e outros, às vezes você ainda não percebeu que tem. Isso é muito comum e vai ser assim sempre. Sempre vamos ter falhas, erros que estamos cometendo e percebemos com facilidade, e outros precisam ser
alertados, precisam ser sinalizados para que a gente possa observar se realmente aquilo é da forma que estão sinalizando, que estão mostrando. Mas eu quero te ajudar o máximo possível para você poder então consertar os seus próprios erros, para você reconhecer, consertar suas falhas, seus pecados. Eu vou te sugerir algo que funciona muito, mas você vai ter que ser muito corajoso. Você vai ter que ter muita coragem para fazer o que eu vou te falar. E eu espero que você tenha essa coragem. Chega para pessoas relevantes que você tem no seu círculo de amizade, por exemplo, um marido ou uma esposa, filhos ou seus pais, ou seu pastor, um grande amigo cristão. Chega para pessoas que são relevantes para você e converse com essa pessoa e diga o seguinte: olha, eu quero que você fale coisas que você não gosta em mim. Fale de coisas que você não aprova, comportamentos que eu tenho que você não aprova, coisas que eu falo, coisas que eu faço que você não gosta, coisas que você acha que eu não deveria estar fazendo como cristão e assim por diante. Fale para mim. E aí você vai dizer para essa pessoa o seguinte: pode falar sem medo. Eu não vou reagir, eu não vou retribuir se eu achar que foi algo grosseiro da sua parte, eu não vou fazer caras e caretas, eu não vou fazer um contra-ataque, não vai haver retaliações, nada, nada, nada. Eu quero com o coração aberto, eu quero com a minha mente livre ouvir o que você tem, alguma coisa que tenha dentro de você, que você às vezes nunca teve coragem de me falar, ou que você achou que eu não gostaria que você falasse, ou por qualquer motivo tem dentro de você e você não gosta em mim e você ainda não falou. Eu quero te dar a oportunidade para você falar, e eu te dou a minha palavra de que eu não vou trazer nenhuma retaliação, eu vou apenas te ouvir atentamente e eu vou fazer as minhas análises. É assim, você pode começar por aí, vai te ajudar bastante. Algo transparente, algo impactante, algo que vai confrontar, vai doer, possivelmente vai doer, porque talvez algumas pessoas mesmo assim não tenham coragem de falar, mas você vai encontrar com certeza pessoas que têm coragem de falar coisas que você não faz de legal, coisas que você faz muito errado, uma forma de tratar alguém, uma forma de se comportar errada, uma forma que você agride as pessoas, que você é grosseiro com as pessoas e que às vezes você magoa e não sabe, e você vai ter a oportunidade de ver isso claramente. Depois que as pessoas falarem, você então vai analisar, se precisar anota no papel tudo que a pessoa está falando, e depois você faz a sua análise verdadeira dentro de tudo aquilo. Tem um pensamento que eu acho muito engraçado e é verdadeiro. Se alguém diz que você é um cavalo, se uma pessoa diz que você é um cavalo, pode ser um engano da pessoa. Se duas pessoas ficam dizendo que você é um cavalo, que você é uma pessoa grossa, um cavalo, pode ser uma conspiração. Mas se mais de 3 pessoas ficam dizendo que você é um cavalo, então você faz favor, você compra uma ferradura, porque você é uma pessoa grosseira. Então é só para você poder entender essa ilustração. Se você tiver coragem, faça isso o mais rápido possível e seja sincero, não retalhe ninguém, não leve nenhuma palavra de contra-ataque, apenas ouça com o coração aberto e com a mente processando a tudo. Outra forma de você reconhecer seus erros, suas falhas, seus pecados, é ficando atento à voz da sua consciência. Vou te explicar. Consciência é uma faculdade da nossa alma que tem a finalidade de aprovar ou reprovar alguma coisa. A consciência só serve para isso, para reprovar ou aprovar uma atitude ou um pensamento que estamos tendo. Por exemplo, você é um homem casado e você está conversando com a moça solteira, e de repente você viu algo muito bonito nessa moça solteira, e você pensa em elogiar aquele muito bonito que você viu nela. Às vezes é uma coisa física, só que aí você pensa assim, rapidamente a sua consciência que está lendo seus pensamentos, ela te diz lá, não faça esse elogio, porque ela vai receber como uma cantada, e isso vai acabar mal, pode rolar um clima entre vocês e acabar muito mal isso. Então a sua consciência está reprovando aquele pensamento que você está tendo.
Então, para você consertar os seus erros, consertar as suas falhas, para você alinhar a sua vida em mais santificação, fique atento e preste muita atenção na voz da sua consciência. Claro que nós que somos cristãos entendemos o quê? Que o Espírito Santo é quem vai dar mais ainda sinalizações falando dentro da nossa consciência. A pessoa que não tem Cristo, ela tem uma consciência e a capacidade de processar se aquilo é certo ou errado. Nós que temos Cristo, que somos cristãos, temos mais força ainda. A nossa percepção na consciência é muito maior do que quem não tem Cristo. A nossa percepção de pensamentos que a nossa consciência vai dizer, não pense isso, não faça isso, é certo ou é errado, a nossa percepção é ainda maior. Às vezes você falou grosseiro com a sua esposa e logo depois que você falou grosseiro, uma voz lá na sua consciência diz: não é assim que você aprendeu na palavra. Você participou de um trabalho de encontro de casais esses dias e você viu que você tem que ser mais agradável. O que você tem que fazer? Volta lá, pede perdão para sua esposa, diz que você entendeu errado, que você estava nervoso e peça perdão para sua esposa. Às vezes você tomou uma atitude errada com seus filhos. Você não deixou o seu filho explicar por que ele tomou aquela atitude. Você simplesmente foi grosseiro, foi agressivo, agrediu a criança verbalmente, às vezes até fisicamente, mas nem sequer deixou o seu filho explicar o que tinha acontecido. Depois que você fez tudo isso, a sua consciência começou a dizer assim: você devia ter escutado o seu filho. Você não foi um bom pai. Você deveria ter ouvido o que ele ia falar para você. E depois você tomaria uma posição. Então, é a sua consciência mostrando seus erros. É a sua consciência sinalizando as suas falhas. É a sua consciência sinalizando, dando alarmes de que você está pecando. Considerado isso, aprendam o seguinte: Deus vai usar o que você já aprendeu da palavra quando você estava lendo, quando você estava sendo ensinado num culto, numa célula ou através de um pregador que você ouviu na internet. Deus vai usar o que você já aprendeu para você poder consertar os seus erros, para você ter a chance de reconhecer, para você ter a chance de ver a sua postura e realinhar a sua posição. O Senhor vai fazer muito isso. Por exemplo, você está lá lendo a palavra de Deus e quando pensar que não, você se depara com um determinado verso que repreende algo que você está fazendo. O que você tem que fazer? Você não é criança, você sabe lidar com as coisas. Você vai reconhecer aquilo e você vai alinhar a sua vida com o que diz a palavra o mais rápido possível. Queridos, preste atenção que isso é muito importante. Toda vez que você estiver lendo a palavra, toda vez que você estiver sendo ensinado pela palavra, como você está sendo ensinado agora, o que acontece? Tudo que você perceber que está errado na sua vida, que você foi ensinado ou que você leu, você procure consertar o mais rápido possível. Uma vez, um casal me procurou para pedir uma ajuda. E eles estavam se desentendendo muito. E aconteceu algo muito interessante. Enquanto conversávamos, olha que isso aqui é muito bom, eu acho que vai fazer muito bem para você. Enquanto conversávamos, a mulher, o marido estava muito chateado com a mulher e ele apresentou 5 pontos que ele achava que ele estava certo e que a mulher estava errada. Então ele falava, apresentava os devaneios dele, apresentava que ele achava que ela estava errado, ela então falava, e quando ela falava, ela desarticulava totalmente ele, ela quebrava todas as astúcias e aquelas coisas que ele achava que ele estava certo. Moral da história, nas 5 questões que ele levantou, as 5 ele estava errado. Mas eu tive uma surpresa muito agradável nesse dia. Nesse dia, depois que eu terminei a ministração com eles, ele falou assim para mim: pastor, pega aqui na minha mão. Eu peguei na mão dele e falou: pastor, te dou a minha palavra, que quando o senhor voltar aqui ano que vem, porque era uma igreja que todo ano eu estava lá, quando o senhor voltar aqui ano que vem, eu vou procurar o senhor, e junto com a minha esposa, e ela vai falar para o senhor que eu mudei em tudo isso que o senhor falou. Queridos, no outro ano eu estive lá, eles vieram, me abraçaram, conversaram comigo, e eu lembrei da situação, e eu falei: e aí, ele mudou? Ela riu e falou: pastor, em absolutamente tudo. Meus irmãos, presta atenção numa coisa: o que impede você de mudar,
O que impede você de reconhecer seus erros é o seu orgulho. O orgulho da pessoa impede, trava ela e vai impedindo ela de reconhecer e mudar. Porque não basta reconhecer, tudo que eu estou falando aqui nessa pregação de reconhecer, é reconhecer e mudar. Reconhece seus erros e acerta, passa a ser assertivo. Reconhece as suas falhas e muda, passa a ser uma pessoa melhor. Reconhece, transformada, melhor, mais transformada. Reconhece seus pecados e muda, peça perdão e conserte, se purifique em nome de Jesus. Tudo que eu estou falando essa palavra sobre reconhecer, complete com transformar, mudar, reconhecer e mudar. Meus irmãos, o orgulho impede. Escuta só uma coisa, só o orgulho pode impedir. Escuta só isso. Vou falar para você com muito temor no coração e com muita sinceridade no meu coração. Eu já vi vários casais que se separaram. Vários. Uns com 10 anos de casado, uns com 20, uns com 25, até uns com 28 anos de casado. Agora, detalhe, na maioria desses casais que se separaram, que eu fui chamado para tentar ajudá-los em momento oportuno, alguns a gente consegue, outros não, a maioria daqueles que não deu para salvar, que se corromperam mesmo, a maioria desses casais que não deu para consertar, a história era idêntica. Ele se queixava de que a mulher tinha defeitos, ela se queixava de que o marido tinha defeitos. Até aí tudo bem. Só que enquanto estavam casados, ele não reconhecia que tinha aqueles defeitos que ela falava. Enquanto estavam casados, ela não reconhecia que ela tinha aqueles defeitos que ele tanto pedia para ela mudar. Moral da história: depois que se separaram, é uma coisa impressionante. Tipo assim, sem exagero, de cada 10 casais que chegaram nesse quadro, de cada 10, 7 chega um momento aonde a mulher diz: hoje eu reconheço que eu errei muito. De cada 10, 7 chega um momento em que o marido, depois da separação, diz: hoje eu reconheço que eu errei muito. Gente, parece aquela novela que é sempre o mesmo roteiro. E por mais que você tente explicar que eles precisam alinhar, que eles precisam mudar nisso, sabe o que acontece? A maioria não aceita porque está fechado pelo orgulho. Aí nós lembramos lá do comecinho dessa ministração que o orgulho é um dos grandes motivos que impede a pessoa de reconhecer seus próprios erros. Mas a contrapartida, existe poucos, numa proporção bem menor, mas existe casais que, quando são ensinados, reconhecem que estão errados. O homem reconhece, a mulher reconhece e eles se alinham, eles se consertam, eles mudam. São uma proporção infelizmente menor, mas existe. Fica aqui a exortação para você. Aprenda no que você está errando. Reconheça o que você está errando. Conserte o que você está errando. Seja um erro, seja uma falha, seja um pecado. Eu quero concluir aqui esse ensino fazendo duas considerações muito importantes. A primeira, lembre-se sempre, o acúmulo de pequenas mudanças mostram uma grande transformação. Olha que bonito, o acúmulo de pequenas mudanças mostram uma grande transformação. Então, um erro que você corrige aqui, uma falha que você identificou e corrigiu ali, um pecado que você reconhece e corrige aqui, aquele pouquinho, aqueles pequenos, quando você se dá por conta, já está tendo um grande testemunho, uma grande mudança de vida. A segunda consideração muito importante que eu quero fazer para você: tudo isso que eu te falei vai ser algo usual, contínuo na sua vida o tempo todo. Sempre vai ter algo para mudarmos. Sempre vai existir algo para sermos melhores, para sermos melhorados. Sempre vai existir algo para corrigir. Sempre vai existir pecado para abandonarmos. Sempre vai existir falhas para corrigirmos. Mas o importante é que você é que vai declarar como isso vai ser acelerado na sua vida. É você a única pessoa que pode dizer como vai ser potencializado as transformações na sua vida. Você já percebeu que na igreja cristã tem pessoas que às vezes têm muitos anos de crente, tem 15, 20 anos que está lá na igreja, que diz que é crente, que está participando de muitas coisas,
mas tem pouquíssimas transformações. E tem pessoas que às vezes têm um ano e meio de cristão e já mudou muito e muito, muito. Isso depende unicamente de você. É você que declara a velocidade, a força, o desejo que você tem de mudar. É você que declara a intensidade de como você vai mudar. É você que declara isso. Queridos, mediante a tudo isso, eu desejo que Deus fale mais ao seu coração. Eu desejo que essa palavra entre profundo em você, não só como uma instrução, um ensino, mas que frutifique aquilo que o Espírito Santo deseja almejar em você. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus.